Já voltamos com o seu Jornal Anhanguera nesta segundona braba, como a Muri lá de Rio Verde gosta de dizer. Um homem morreu numa troca de tiros com a Polícia Militar em Goianápolis. Ele era suspeito de participar de um grupo especializado em explodir caixas eletrônicos aqui no estado. O Bruno Mendes está de volta com a gente e tem mais informações, porque até dinamite, ô Bruno, a polícia encontrou com ele, é isso? Foi sim, Tiago. Encontraram 5 dinamites dentro da casa, um local que estava servindo de esconderijo para esses bandidos traçarem um crime. Essa explosão de uma agência bancária lá em Goianápolis. Tudo começou quando a PM recebeu uma ligação anônima, dando conta que os criminosos estavam arquitetando esse plano em uma residência lá de Goianápolis. Os policiais foram até o local e, segundo a PM, foram recebidos a bala. 2 homens estavam dentro da casa, um deles conseguiu fugir pulando o muro e o segundo, que trocou tiros com a PM, acabou baleado e morreu no local. Dentro da casa, a gente vai ver nas imagens, os policiais encontraram muitas armas, inclusive um fuzil, várias munições, coletes à prova de balas, encontraram também rádios de comunicação e o principal, 5 dinamites, 5 explosivos que, segundo a PM, seriam usados nessa explosão a banco. Eles, inclusive, tinham fotografias de uma agência bancária na cidade de Goianápolis, indícios de que essa quadrilha realmente estava planejando estourar esse banco. A polícia também descobriu que os suspeitos desse crime são envolvidos com uma facção criminosa do Rio de Janeiro. Uma equipe do BOP, o Batalhão de Operações Especiais, foi chamada de Goiânia para ajudar na retirada e também na detonação dos explosivos, que aconteceu agora há pouco, por volta do 12h15, numa área rural, próximo à cidade de Goianápolis, Tiago. Exatamente, ô Bruno, inclusive nós temos um momento aí, as imagens gravadas do momento da detonação desses explosivos. Vamos colocar para o pessoal de casa aí acompanhar. Olha só, o momento exato, isso aconteceu agora há pouco. Prontinho, é isso, são as imagens então da detonação desses explosivos que a polícia encontrou. Obrigado por sua participação, tá bom, Bruno? Bom trabalho para você aí em Anápolis. Um motociclista morreu depois de bater a moto em uma égua na GO 309 em Caldas Novas. A Juliane Nascimento está ao vivo de Itumbiara e tem mais informações para a gente. Oi, Gil, boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse acidente aconteceu ontem à noite, por volta das 7 horas. Foi registrado na GO 309, em Caldas Novas. E segundo o Corpo de Bombeiros, esse motociclista seguia rumo a Pires do Rio quando bateu nessa égua que estava no meio da pista. Com impacto, tanto ele quanto o animal não resistiram aos ferimentos e morreram ali mesmo no local. O SAMU chegou a ser acionado, mas chegando ao local constatou o óbito desse motociclista. Nesse trecho não há iluminação e por isso as autoridades também acreditam que isso pode ter influenciado para que esse acidente fosse registrado ali no local. Esse motociclista foi identificado como Fernando Alves, ele tinha 53 anos e era morador de Caldas Novas. O corpo dele foi levado pelo IML, pelo Instituto Médico Legal, já foi liberado para a família e deve ser enterrado agora à tarde lá na cidade das Águas Quentes. O dono do animal ainda não foi localizado. Sobre a falta de iluminação ali naquele trecho, a gente pediu uma resposta para a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, a Goinfra, que informou que aquele trecho específico é de responsabilidade da Prefeitura por se tratar de perímetro urbano. Nós pedimos uma nota para a Prefeitura de Caldas Novas, mas até o momento a gente não teve nenhum retorno. Tiago. Eu fico com o coração pequenininho hoje, Gil, diante desse tipo de notícia. Obrigado por sua participação. A polícia acabou com 2 festas que aconteciam em Quirinópolis e Rio Verde, na região sudoeste do estado. Além da aglomeração, os policiais encontraram drogas nesses locais. Assunto para Ana Paula Moreira, que fala ao vivo com a gente de Rio Verde. Oi, Ana, alguém foi preso? Boa tarde. Foi sim, Tiago, boa tarde para você, boa tarde a todos. O dono dessa chácara em Quirinópolis viu uma festa regrada a bebida alcoólica, drogas e, claro, muita aglomeração. A polícia recebeu uma denúncia de que nessa chácara estaria acontecendo uma festa e no local encontrou mais de 70 pessoas, todas sem máscaras, e também encontrou menores de idade fazendo uso de bebidas alcoólicas e drogas. O dono dessa chácara foi preso por posse ilegal de arma de fogo, por tráfico de drogas e também pelos crimes relacionados a esses menores.
Em Rio Verde, a polícia também acabou com uma festa, essa dentro da cidade, uma festa com centenas de pessoas, todas sem máscaras. Também encontrou menores de idade fazendo uso de bebidas alcoólicas. O dono dessa festa, na verdade, responsável por essa festa, ele foi encaminhado à delegacia e aí já foi ouvido e liberado. Tiago. Vale lembrar que a gente está passando por uma pandemia, quer dizer, todo mundo precisa ter cuidado, mas não é o que a gente viu aí nessas imagens. Goiás está em estabilidade agora no número de casos, mas todo cuidado é pouco. A gente aproxima de 250 mil casos, com mais de 5.500 mortes. É preciso sim ter cuidado. Obrigado por sua participação, tá bom, Ana? Investigadores descobriram que pessoas humildes doaram quantias milionárias à Associação Filhos do Pai Eterno. A TV Anhanguera teve acesso aos documentos apreendidos na operação do Ministério Público. Entre os casos que chamaram a atenção está o de uma diarista que vive com menos de um salário mínimo por mês e numa casa emprestada na zona rural de Anicuns. No banco de dados da FIP, aparece que ela doou mais de 3 milhões de reais à entidade. Você vai ver agora trechos inéditos de depoimento dela à nossa equipe de reportagem. Me sinto enganada, me sinto humilhada. É doído, só eu sei. A revolta que eu tô, do meu nome tá na lama. A indignação é de quem, sem autorização, teve o nome envolvido num suposto desvio milionário da Associação Filhos do Pai Eterno. Para entender o que aconteceu, precisamos voltar até o dia 21 de agosto, data da Operação Vendilhões. Investigadores apreenderam diversos documentos que revelam detalhes do esquema. Parte deles estava na casa do padre Robson de Oliveira. É um banco de dados com quase 4 milhões de nomes de pessoas que teriam contribuído com a FIP. Os valores pagos por esses doadores passam de 2 bilhões de reais. A maioria das doações foi feita em boletos bancários. Mas entre tanto dinheiro, um problema. Os investigadores descobriram que a cada 10 doações consideradas suspeitas, 8 têm irregularidades confirmadas, como as de uma fiel que contribuía com R$500 por mês. Mas de uma hora para outra, apenas uma doação feita por ela chegou a R$10 mil. A senhora nunca fez doações nesse valor, né? De jeito nenhum. Houve lavagem de dinheiro. Está claro também que é uma organização criminosa agindo a partir do estado de Goiás, mas agindo no Brasil todo. É o que pode ter acontecido com a dona Marilda, do início da reportagem, e com o marido dela. Ele faz carro de boi. Ela é diarista. A dona Marilda e o seu Luiz moram nessa fazenda na zona rural de Anicuns. E apesar da vida simples, sempre fizeram questão de ajudar a Associação Filhos do Pai Eterno. Eles começaram a pagar os boletos da FIP em 2004 e seguiram até 2017, sempre com valores entre R$10 e R$20. Mas o casal foi pego de surpresa com um dos documentos apreendidos pelos investigadores. Esse relatório que a TV Anhanguera teve acesso mostra que entre todas as doações feitas pela dona Marilda ao longo dos anos, uma passa de R$3 milhões. Não reconheço, eu não fiz. Se você olhar em mim, olhar onde eu moro, olhar a minha simplicidade, você vai ver que eu nunca vou ter esse dinheiro, meu filho. Eu não tenho noção se dá para encher um saco de dinheiro. Eu não tenho noção se dá para nós pôr aqui nesse sofá e encher o sofá. Eu não tenho. Um outro caso mostrado pelo Fantástico ontem intriga a polícia. É o de um doador sem nome, chamado de representante principal. Sem CPF, sem CNPJ, a data de nascimento, 1º de junho de 2004. Hoje ele teria 16 anos. A investigação mostra que na última década, essa pessoa doou para a FIP mais de 13 milhões e 800 mil reais. É como se o doador tivesse pago uma média de 10 mil boletos por mês, ou mais de 300 por dia. Um fantasma, né? Que essa pessoa não existe. Essa pessoa foi criada, essa pessoa física hipotética foi criada para fazer essas doações. O advogado do padre disse ao Fantástico que o sacerdote desconhece a existência de qualquer doação milionária feito enquanto ele era presidente da FIP.
O padre Robson, enquanto geriu a FIP, ele tem conhecimento de que a maior doação que houve na FIP é de valor que não chega nem perto, nem próximo desse valor mencionado. As investigações foram trancadas por uma decisão dos desembargadores da Primeira Câmara Criminal de Goiânia. Enquanto isso, os fiéis se questionam como foram parar no esquema. O dinheiro que a gente doou, às vezes, foi para fins que não foi o que a gente doou, não foi o que o padre pediu, né? Então a gente foi vítima uma segunda vez, porque pegaram o nome dela e usaram de má fé. Se nem o que comer tem dia dentro da minha casa eu não tenho, não participei disso e eu vou provar. A defesa de Padre Robson disse que foram analisados os dados da FIP e que, por vezes, foram detectados erros de digitação que já foram corrigidos, mas que vários, certamente, ainda devem persistir, pois as milhares de inserções de dados de pessoas que não querem se identificar são feitas necessariamente de forma manual. Disse ainda que esses erros são decorrentes de uma mudança recente de sistema de banco de dados da FIP. A defesa afirmou também que todas as doações são lícitas, transparentes, contabilizadas, espontâneas, voluntárias e não onerosas, ou seja, que não são pagos encargos financeiros.